voltar a um outro assunto interessante também, que o nosso querido vereador, ex-vereador Márcio Arruda falou aqui, e aquilo me deixou preocupado. Me ajuda a traduzir. Há um tempo atrás, houve uma visita da Polícia Fazendária na Câmara Municipal de Petrópolis para entregar algumas intimações. Eu soube que, com um motivo não muito claro, foram intimados alguns vereadores que não tinham nada a ver com o peixe, não sei se foi para jogar areia nos olhos dos outros, ou para criar algum tipo de dissuasão na dureza desses depoimentos lá na Polícia Fazendária. Eu sei que você acompanhou os vereadores que foram lá sem ter muita coisa para falar, ou sem ter nada para falar, foram Márcio Arruda, Márcio Muniz, acho que o Wagner. E o Wagner Silva. Como é que isso aconteceu na época, para o seu ponto de vista, que eu sei que você tomou conhecimento? Isso é uma outra situação muito complicada, Falcone. Isso aconteceu já faz algum tempo, parece uns 2 anos, 2 a 3 anos, já tá fazendo esse tempo todo. E esse inquérito, ele tramita, me parece que na Delegacia Fazendária, tem até um documento aqui que fala sobre isso, onde se pede, né, que é um requerimento de informação que fala sobre essa situação. Então, isso na verdade, isso aconteceu, isso foi páginas... Acho que a gente tem uma Pegou cópia todas aqui. as primeiras páginas do jornal local, o envolvimento na época do vereador Dudu, não é? E a gente acompanhou essa situação toda, esse inquérito ainda está tramitando na Delegacia Fazendária. Não foi esse o tal do inquérito que parece que alguém sentou em cima dele, baseado em uma linguagem... Olha, o Falcone, eu não gosto dessa linguagem, sentar em cima. Na verdade, tudo que a pessoa, por mais amassa, papel é aquela história, ele pode amassar. Não é verdade? Papel amassa. Sentou em cima, verdade. Papel amassa, mas não deforma da lei, nem muito menos a letra que está no papel. Você consegue desdobrar um papel e ler o que está escrito, não é? Então, muito embora tenha ou não alguém aqui, sentado em cima do processo, uma olhadinha aí, eu acho que do momento em que esse alguém, seja lá quem for, que eu não gosto muito dessa expressão, se levantar, eu acho que nós vamos poder ver efetivamente a quantas anda e dar continuidade. O que a gente precisa esclarecer aí é que isso causou uma grande, vamos dizer assim, um grande clamor com relação à questão de ordem política dentro do cenário político municipal na época, porque essa denúncia que veio, essas pessoas que foram ouvidas, vereadores que foram indiciados, isso criou vamos dizer assim, dentro do nosso cenário político, um ranço muito grande. Isso foi para o Rio de Janeiro, muitas pessoas, isso foi investigado pela Delegacia Fazendária, isso foi um momento, me parece que em 2012, né, foi na época de 2012. Tem a data aí certinha. Especificamente até daquele ano eleitoral, exatamente. A segunda, aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? A data certinha. E eu acho o seguinte, olha lá, envolve o senhor Paulo Igor também, porque na época, havia uma situação dentro do gabinete, a gente não pode dar certeza exatamente o que é o que não é, mas tudo leva a crer, os indícios, eu cheguei a ter acesso, não ao processo, nem pude tirar cópia, mas eu vi o que estava escrito, efetivamente o nome dos vereadores envolvidos diretamente, não esse que você citou, né, que parece que foram chamados para dissuadir, jogar uma areia, tentar, vamos dizer, espalhar um pouco o foco. Dividir a culpa. Mas nós vimos, e infelizmente, eu acho que isso precisa continuar, felizmente. Eu acho que felizmente porque a sociedade quer esclarecer. E isso parou. Muita gente que está nos assistindo agora está se perguntando, mas eu me lembro disso, né? Eu me lembro disso sim, o que o doutor Márcio está falando aí, que o Falcone está colocando. Teve essa situação, como é que ficou isso? Qual foi o destino? Como é que ficou isso? Parou, não parou, andou, não andou? Então, como você disse, a expressão é essa, né? Sentaram em cima do processo. Agora, o que a gente tem de conhecimento disso é que tem vereadores indiciados. E, infelizmente, né, isso veio até no jornal, né? Veio no jornal local, o vereador Paulo Igor, presidente da Câmara, é indiciado. Segundo ele, diz que está arquivado. Agora, as provas eram muito flagrantes. Explica para mim uma coisa. Havia uma degravação. Por que segredo de justiça nisso? Por quê? Na época,
é difícil até explicar, né? Na época era ano eleitoral. Sim. E o vereador Paulo Igor, assim como o vereador Dudu, eram candidatos a reeleição. O vereador também eram candidatos à reeleição. Uhum. E eu não sei por que cargas d'água, isso gerou um segredo de justiça em função dessa questão. O que para mim não justificaria nada, né? Porque do momento que tem-se alguma coisa para ser apurado, eu acho que tem que ser dado continuidade ao processo. A gente não pode simplesmente falar porque é ano eleitoral, porque tem vereador envolvido, porque tem o cidadão que é uma autoridade reconhecida, vamos tentar segredo de justiça, ninguém pode ter acesso, só o vereador. Então, o fato de um candidato ter processo eleitoral, processo criminal, sei lá o que for, não dá, no meu entender, não dá o direito, vamos dizer assim, de alguém. Aí eu vejo a justiça entendeu, eu acho que temos que respeitar a decisão da justiça, claro, mas de qualificar um processo desse como segredo de justiça e ainda mais, procurar que informações possam chegar ao conhecimento da população, como você diz, a opinião pública, numa hora tão sensível, deturpar, né, vamos dizer assim, o juízo de valor sobre o parlamentar, sobre aquele parlamentar que está em tese envolvido. Ah, mas espera aí, não há provas, ou as provas ainda não foram devidamente apuradas. Mas vamos fazer o seguinte, votei no cara e ao longo do processo foi provado que tem culpa, quer dizer, eu fiz o que com o meu voto? Vem aquela história que eu falei com você. Você acredita na pessoa, vota na pessoa e de repente você dá de cara, mas peraí, eu votei no cidadão, no vereador, naquele vereador que, o senhor Paulo Igor, eu votei lá no Dudu, e agora chega a informação nas folhas do jornal local que ele é indiciado num processo por conta de uma investigação, delegacia fazendária que veio a Petrópolis. O que acontece? A nossa cabeça, a cabeça do eleitor, fica confusa. Como é que a gente vota num cidadão que, em tese, estaria sob a égide da transparência, né, da franqueza, sob o ponto de vista eleitoral, sob o ponto de vista criminal, sob o ponto de vista administrativo, conduzindo da melhor forma, que vai ser um grande representante da sociedade, que muito bem assumiu a Câmara e conduz da melhor forma. Então nós estamos mostrando tantas irregularidades, tantas coisas erradas, porque indiciado está. Agora, se alguém sentou em cima, está parado ou não está parado, nós vamos apurar para que isso ande. Não pode ficar parado. Inclusive, a sociedade até para fazer justiça, não é isso? Exatamente. A sociedade quer saber. O que a gente sabe, e é aproveitando a possibilidade do senhor Paulo Igor vir aqui, tomara que venha, né? Graças a Deus, tomara. Que ele traga para a gente uma informação sobre esse processo. Há quantas anda, vereador Paulo Igor, o seu processo, onde o senhor está lá indiciado, lá no Rio de Janeiro, na delegacia fazendária, o senhor traz informação que parece que ele disse que foi arquivado. Agora, como é que vai arquivar? Eu vi esse processo. Eram só de transcrição que foram feitas... ligações telefônicas, as ligações telefônicas, das escutas telefônicas. Tem um processo mais ou menos de 40 centímetros de altura, de tanta transcrição. Quer dizer, as provas são contundentes demais, são flagrantes demais. A gente não sabe, como nós estávamos falando, isso foi arquivado, por quê? Qual o parecer do arquivamento? De tantas provas flagrantes. É público, a gente não tem isso? É público esse parecer? Essa informação não poderia vir a público? Aí eu falo a você, deveria vir a público, por mais que seja segredo de justiça. Eu acho que segredo de justiça envolve questão de família, tudo bem. É uma questão de ordem particular, é família, ninguém tem que estar sabendo o que acontece na família do outro. Agora, eu acho que, pelo contrário, esse processo não deveria vir de segredo de justiça pelo fato de que, por ser um homem público e ser uma autoridade e ser um administrador de recursos públicos na nossa cidade e presidente da Câmara, eu acho que deveria vir muito mais a público. Quem decide isso, Márcio? Para a gente saber, que como nós falamos aqui, há um processo, é um processo inquisitorial, onde se apura informações, indícios e provas. É do mesmo jeito? Na mesma forma. Aquela etapa policial, onde é feita a coleta de provas? A delegada indiciou o senhor Paulo Igor, indiciou o senhor, na época, vereador Eduardo, que é o vereador Dudu, indiciou outras pessoas, inclusive daquela empresa Hope, indiciou uns 5 ou 6, incluindo esses 2 vereadores, indiciou também o administrativo da Câmara, o diretor jurídico, foi todo mundo. Porque essa situação aconteceu de forma tão flagrante que jamais o vereador Dudu poderia criar qualquer situação irregular dentro do seu gabinete que envolvesse recurso,
que envolvesse dinheiro sem que tivesse a anuência do ordenador de despesa, que é o senhor Paulo Igor. Então, por isso que ele foi indiciado. Entendi. Entendeu? É a mesma coisa você ter um dinheiro na sua carteira e, de repente, você tem lá uma nota de 100, e você que controla o dinheiro da sua família, e, de repente, o seu filho, sem avisar você, vai lá e pega 50 reais, você descobre que tem 50 reais. Você vai perguntar a quem? Onde está os 50 reais? Ao seu filho, porque você viu ele chegando perto da sua carteira. Então ele vai ter que esclarecer. E, obviamente, se você concordar que esse dinheiro vá para algum lugar de forma errada, você responde, é conivente, tanto criminalmente, quanto responde sob o ponto de vista civil. E administrativo. Aí, no caso administrativo, envolve improbidade, envolve inexigibilidade, malversação de recurso público. Isso dá até cassação. Agora, quando se trata de presidente da Câmara, esse caso, por exemplo, nós estamos falando aqui agora dos contra-cheques, nós entramos com um pedido, não só nesse, mas também daquela questão da ata que nós falamos, que houve uma ata irregular fraudada. Isso dá cassação. Nós entramos com um pedido de representação junto à mesa diretora da Câmara para que encaminhasse a comissão de ética. A gente não sabe como é que está isso. Quanto tempo faz isso? Já faz mais de um mês. Eu tenho certeza que deve estar parado em algum lugar também. Alguém sentou em cima também. Quer dizer, eu acho que a de ética tem que apurar. Ah, mas é o senhor presidente da Câmara, que se dane se é o senhor presidente da Câmara. Nós temos que o vereador ser presidente da Câmara, pelo contrário. Aí sim que deveria responder com muito mais rigor pelos seus atos, pelos seus erros, se é que aconteceu. Rapidez. Agora que se apure, sob o ponto de vista ético, porque pelo Código de Ética da Câmara, que na época o projeto foi do vereador Márcio Muniz e foi aprovado, está claro que situações como essa dá cassação de mandato, fere o decoro parlamentar.